Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas tu vai estar assistindo esse vídeo, minha querida, mas esse é um assunto que interessa a todas nós mulheres. Eu tenho certeza que se tu não passou, alguma amiga está passando, tu conhece alguém que já passou, ou você mesmo já passou. O assunto hoje é sobre relacionamento abusivo. Então, já antes de eu começar, mulher, que eu sei que isso vai te interessar, já te inscreve no canal, já deixa o teu like aí, o teu joinha, já curte, compartilha e comenta, que é para o YouTube saber que vocês gostam desse tipo de material, de conteúdo, e aí ele possa enviar para vocês. E se tu inscrever, assinar, aí, botar o sininho, toda vez que eu postar um vídeo novo, tu vai receber notificação, mulher. Então, vamos lá. Como identificar como você identificou o dano emocional? Como que a gente identifica que está num relacionamento que está nos fazendo mal? Como assim? É difícil, tá? Isso não é da noite pro dia. Tu vai identificando. Eu, pessoalmente, acho que identifiquei já no final. Porque até então, ele me bate, ele me agride, ele grita comigo, ele me humilha porque me ama. Toda mulher, ela acha uma desculpa. A gente sempre acha que faz por ali por excesso de cuidado, por excesso de amor, por excesso de insegurança, pelo passado dele, pelos os que ele teve, né, o relacionamento que ele teve. Por exemplo, quando eu comecei com ele, eu percebia e eu sabia que ele tinha uma carga muito, ele trazia uma carga muito grande dos relacionamentos anteriores. Ele me dizia que tinha sido traído pela ex-esposa, que tinha pego na cama dele, com o funcionário dele. Então, nossa, eu pensava assim, eu precisava curar este homem, porque todos eles chegam como vítima na tua vida, que precisam de cuidados, que você precisa conquistar a confiança deles, que vocês precisam ser paciente. Todos vêm com uma carga emocional muito difícil. Aí depois da esposa, aí teve o abandono de mãe, aí abandono de pai, laços familiar. Então, quando eu conheci, eu pensei, nossa, eu conheci o homem da minha vida, uma pessoa carente, uma pessoa que se eu der amor, se eu der carinho, tudo vai dar certo. Ele vai me amar como nunca amou ninguém e vai se sentir amado como nunca foi amado. Então, nossa, eu achava um prato cheio. E eu tinha todo aquele cuidado, aquela preocupação de conquistá-lo, de falar, nossa, eu vou conquistar esse homem, eu vou mostrar para ele que nós, mulheres brasileiras, somos diferentes, que nós somos família, que nós somos tudo. E aí, minha querida, eu comecei uma luta constante, tipo assim, tudo. A gente já faz isso, né? Mas o que eu fazia? Lavava, passava, cozinhava, botava comidinha no prato, deixava toalha no banheiro, botava sapato, todas as roupas. Na hora de banho, eu tentava cobri-lo de todo o amor e carinho que ele nunca teve. Primeiro, porque mulheres daqui, estrangeira, não faz isso para homem, né? E segundo, porque ele tinha todos esses traumas. Só que, na verdade, nem sempre isso é real. Abandono de pai, mãe, pode que seja, né? Porque foi lá no passado, mas quando um homem chega para você com uma carga, falando de uma ex, falando da esposa, falando da mãe ou da mãe dos filhos dele, ali já quando a gente não tem um conhecimento, já deixa acesa a tua luzinha, já deixa o pisca de alerta bem antenado, porque nenhum homem bem estruturado emocional, nenhum homem que realmente tem caráter, um homem de verdade, ele vai fazer esse tipo de joguinho. Ele vai falar da esposa, da ex-esposa, da ex-namorada, da mãe do filho dele, não vai. Homens de verdade não faz isso, ainda que tenham saído machucado do relacionamento. Um homem de verdade não faz isso. Então, este é o primeiro sinal que a gente ignora. A gente faz o quê? A gente acolhe, a gente acha que a outra que era a vagaba, a outra que não prestava. Não. Quando uma mulher é mal falada, maldita por um homem, porque ele é que era o ruim da relação. Então, para este, como que eu identifiquei? Assim, hoje, né, porque na verdade a gente não identifica. Eu fui identificar mesmo, foi assim, depois de muito tempo, né, eu sofri muito dos 3 primeiros anos e sempre tentando cobrir, dizendo assim, não, isso daí é porque ele tá nervoso, a gente sempre justifica, não, ele gritou comigo porque ele tá nervoso, ele me xingou porque ele tá nervoso, aí e o detalhe, eles fazem de uma forma que você se sinta culpada e você, mesmo ferida, você vai lá e pede desculpa. Eu preciso me desculpar porque ele é um homem
tão maravilhoso. Eu preciso ser mais paciente. A mulher sábia constrói o lar, a louca destrói. Isso aí é uma coisa que a gente carrega com a gente, pela educação que teve, ruim com eles, pior sem eles. Tudo é o nosso cérebro, a nossa educação, as nossas crenças nos sabotando. Um homem de verdade, um homem que te ama, um amor verdadeiro, ele não machuca, ele não pisa, ele não ofende, ele não agride. Não, ele não faz nada disso. Quando é amor de verdade, é leve. O amor tem que ser leve. Então, se você está num relacionamento que é pesado, que você chora muito, que você tem crises de choro, algo está errado. Eu tinha crise de pânico, eu tinha choros contínuos, eu tinha muita insônia, eu afogava as minhas dores na bebida, que isso é o outro que eu quero falar para vocês mais para frente. Então, assim, identificar não é fácil, mas os sinais estão aí. Só que eu não identificava porque eu nunca havia ouvido de uma mulher antes, né? Era um assunto que não era muito... As pessoas não costumam falar mais, porque geralmente uma mulher que sai de um relacionamento abusivo, ela sai com a colinha entre as pernas e bem quietinha, porque ela tem vergonha, porque ela não quer se expor, porque pela família, pelos amigos, então ela sai como a ruim da história e acaba não dividindo com outras mulheres para ajudá-la. E eu, desde o início, quando eu identifiquei que eu estava num relacionamento extremamente tóxico, extremamente perturbador, eu falei, nem que seja a última coisa da minha vida que eu vou fazer vai ser falar disso. E muita gente fala, só fala disso, não sei. Vou falar até o último dia da minha vida, porque eu sei que conhecimento é livramento. Quando a gente tem conhecimento, quando a gente escutou a história de outra, é fácil para a gente identificar se a gente está num relacionamento desse. Então, como eu falei para vocês, é com o tempo que tu vai identificando, é quando começa a agressão, começa a aumentar o nível. No meu relacionamento foram 5 términos. Em 5 anos, era praticamente um por ano. Em 5 anos de relacionamento foram 5 términos. E os 5 términos não fui eu que terminei, tá? Tem mais essa. As 5 vezes que acabou não fui eu. E as 5 vezes que eu saí de casa, não saí por conta própria. As 5 vezes foi ele me expulsando de casa. Vai embora, sai daqui, te trata como lixo. E nenhuma das vezes ele me colocou durante o dia. Nunca me botou para fora de casa. Todos os registros que eu tenho, vídeos que eu tenho, eu saí no meio da noite. A gente começa a brigar durante o dia e à noite ele surta e te bota para fora. Por quê? Porque é tudo um jogo. Ele sabe que à noite é mais difícil, tu não tem onde bater, tu não tem dinheiro para pagar o hotel, e aí ele quer fazer esse momento pior da tua vida. E eles conseguem. Aí é que outra pergunta que me fizeram, como identificou? Como você recuperou sua autoestima? Isso é complicado. Hoje ainda fiz um vídeo para a Rede Vizinha. Gente, eu estava com 75 quilos, com 1,61 m. 75 quilos. Hoje, eu me pesei pela manhã, eu estou com 58, são quase 20 quilos. Mas tu estava acima do peso? A minha altura, sim. Porém, eu não identificava isso. E ninguém me avisou isso. Eu estava extremamente acima do peso e ninguém me avisou. Só quem me avisou foi ele. Ele me chamou de gorda, de ridícula e de velha na última briga. Nas outras ele não falava, mas na última ele me chamou. Aliás, já começou por isso, né? A briga começou porque ele estava achando que eu estava pesada. Só que eu acho que quando a gente está num relacionamento tóxico, a gente acaba perdendo a nossa autoimagem. Eu me olhava no espelho e eu juro para vocês que eu não me achava gorda ou acima do peso, como vocês querem dizer. Eu não me achava. Eu sabia, eu ia na balança, eu sabia que estava alto, mas aí eu justificava porque eu treinava e aquilo ali era músculo, mas não era. E, além disso tudo, eu tinha o efeito do álcool na minha vida, né? Eu passei
depois que eu conheci ele, quando eu conheci ele, eu quase não bebia, porque eu sempre treinei e coisa e tal, né? Mas quando eu conheci ele, começou todas as noites, todos os dias, antes das brigas, antes de a gente começar realmente a ter problemas no casamento, ele me esperava em casa, quando eu chegava do trabalho, com uma taça de champanhe, de vinho. Se era inverno, era champanhe vermelho, o red, se era o tinto, né? Se era calor, era champanhe. Então toda noite ele me esperava, eu achava aquilo ali tão fofo, tão agradável, só que eu não sabia e nem entendia que aquilo ali também não passava de uma manipulação. Uma pessoa dependente de álcool, dependente de qualquer vício, ela fica emocionalmente dependente do vício e da pessoa que apresentou. Então todo dia eu bebia, aí passou de uma taça para duas, de duas para três, e no final eu já bebia uma garrafa e aí muitas vezes abria a segunda. Então, assim, a minha autoestima devia estava muito ruim, mas ao mesmo tempo eu não tinha visão de como eu estava. Hoje, quando eu olho, se vocês buscarem os meus vídeos de 4, 5 meses atrás, eu estava 10 anos mais velha, eu estava extremamente inchada, meu rosto era visível que era de uma pessoa que estava intoxicada de álcool, de alguma coisa. Eu estava muito inchada, eu não tinha forma, era uma bola o meu rosto. Tudo, meu braço, meu corpo, só que eu acho que eu estava com distorção de imagem, da minha própria imagem. Então, depois que teve a última vez que ele me expulsou, né, eu não estava aqui no país, eu estava no Brasil, mas mesmo não estando, ele colocou minhas coisas tudo para fora, ele fez o ritual de sempre, me expulsou da casa dele, sem eu estar. E quando eu voltei do Brasil, eu não tive mais acesso à casa, eles te varrem da vida deles como se tu fosse um lixo. Eu era esposa. Então, assim, a minha autoestima foi com o tempo. Hoje eu me amo muito mais, hoje eu vejo que eu tô bonita, hoje eu me considero, me sinto jovem. Outra coisa que eles trabalham demais na nossa autoestima é porque, como eles têm autoestima muito baixa, e se você tem uma autoestima elevada, isso machuca eles, isso faz com que eles se sentem inferior a ti. Então ele usava muito isso, olhava, você tá com cabelo branco, olha, eu não tenho, eu sou 10 anos mais velho, mas eu não tenho cabelo branco. Aí ele olhava para mim, tá com rugas, e olhava para mim, tudo, ele me botava, mas e não era assim na cara, era sutilmente, era com brincadeiras, sempre dizendo que eu estava velha. E aí quando eu comecei com o processo, de quando eu fiz 50 anos, eu acho que piorou. Tudo piorou quando eu fiz 50 anos, tanto que eu fui para o Brasil sozinha para passar os 50 anos com meus filhos. Ele foi depois de uma semana, ou seja, ele poderia ter ido junto comigo para comemorar, só que na cabeça de um narci, desse tipo de homem, eu acho que eles não têm a ideia de que eles envelhecem também. Na cabeça deles, na doença deles, eles continuam jovens, podem ter certeza. Porque quando eu fiz 50, antes dos 50, ele já começava a falar para mim, the game is over. Oh, you make 50, the game is over. O jogo acabou para você, o jogo acabou para você. E aí, quando eu falava de menopausa, chegou um momento que eu percebi que eu não poderia falar de menopausa com ele, porque menopausa e 50 anos para ele era de uma mulher idosa. Ou seja, ele era jovem na cabeça dele, com 10 anos mais velho que eu, muito mais acabado do que eu. Na cabeça dele, na doença dele, ele continuava jovem e estava com uma mulher de 50 anos, que ia fazer 50 anos, e com menopausa. Então, daquele momento em diante, eu percebi que ele simplesmente ia começar a me descartar. Ele já começou a me descartar sem pudor. Ele começou, o pouco que ele tinha de atração comigo, parece que saiu tudo. Ele parou de me procurar, ele parou de me tocar, ele parou, e aí ele se entregou 100% no vício dele, que é daqueles filmes de adulto, que vocês sabem que eles são, a maioria aqui são viciados nisso. Então a minha vida virou um verdadeiro inferno. Tanto que eu fiz em julho, eu fiz 50 anos, em janeiro, aconteceu a briga toda, fevereiro, a gente começou com o processo de divórcio. Ele já havia me expulsado, já tudo, né? Então, vou falar para vocês, autoestima é uma coisa que é muito ruim a gente recuperar, mas ao mesmo tempo, quando a gente sai desse ciclo vicioso, quando a gente sai da mão desta pessoa, parece que Deus vai botando automaticamente, vai nos devolvendo, porque na verdade quem ocultava, quem nos tirava a autoestima era o agressor, era o abusador. Então, quando você sai daquela bola
de contaminação, bola de toxina, automaticamente tu vai, eu emagreci, eu já fazia academia, mas vou ter com mais força, cuidei mais da minha alimentação, porque tudo isso, ele não queria uma mulher gorda, mas também não queria que eu fizesse uma alimentação balanceada, tudo ele achava que era besteira, ele só me induzia a comer besteira. Então, a autoestima vem. Não se preocupe com a tua autoestima, porque a hora que tu divorciar, mulher, a hora que tu sair desse centro aí, dessa bola de neve, a tua autoestima vai vir naturalmente. Outra pergunta. Quais hábitos te ajudaram a se cuidar? Eu sempre gostei de academia, né? Sempre, sempre, sempre. Mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos que a gente estava em crise, eu ia para academia, porque a academia me ajudava. Quando eu não ia, eu ficava depressiva. Entendeu? Tipo assim, ó, teve uma época que eu fiz cirurgia e aí eu não podia ir e mais naquela situação toda eu fiquei muito depressiva. Então, assim, hábitos academia. Vai para academia, se tu gosta ou não. Não gosto para academia, vai caminhar, bota um fone no ouvido, vai caminhar, vai estudar, fazer alguma coisa que você gosta. Você precisa sair da bola, você precisa sair daquela rotina tóxica, daquela rotina de procrastinar, porque a gente quando tá nesse coisa, a gente só procrastina a felicidade da gente, o amanhã da gente, a gente fica procrastinando. Então a melhor coisa que faz alguma coisa que tu gosta. E existe, todo mundo tem alguma coisa que faz e que gosta. Então vai-se embora, te apoia na família, se tu tem família, te apoia nos netos, se tu tem neto, vai-se embora. Outra coisa, como sua vida mudou depois disso? Mulher, a minha vida mudou da água pro vinho. Financeiramente, lógico que piorou, né? Porque principalmente eu, né? Não sei da tua situação, de quem você conhece, eu estava casado com um homem provedor, embora o provedor dele era com muita dor, provedor com dor. Eu tinha uma boa mesada mensal, era assim, faça chuva, faça sol, eu tinha aquele valor muito significativo na minha conta todo mês. Então, assim, mudou muito, eu tive que me reeducar, porque quando a gente está num relacionamento desse, a gente tem dinheiro, a pessoa tem dinheiro, o que eu fazia? Bebia e comprava. Isso daí era vício. Eu estava triste, ia no shopping, comprava. Eu era, assim, tanto que eu não guardei dinheiro praticamente. Com tudo que eu ganhava dele, eu gastava mais do que ganhava, porque eu afogava minhas dores nas compras. E eu, né, fiz alguns pé de meia no Brasil, mas poderia hoje, quando eu penso, poxa, eu poderia estar tranquila com todo o dinheiro que eu ganhava dele. E aí eu comprava muita coisa, né? Então isso aí, os hábitos que eu peguei foi isso daí que me matava. E aí depois do divórcio, graças a Deus, eu tive a consciência, não uso cartão de crédito, depois que eu botei dia, eu tenho, mas muito controlo, né? Porque existe outras prioridades. E isso daí, de hábitos, é tu se cuidar, né? De tudo isso daí. Como sua vida mudou depois disso? Isso daqui é o que eu estava falando, né? Como a sua vida mudou depois disso, né? Mudou tudo, o financeiro, a casa, aí eu me mudei já, tô o quê? 6, 8 meses, né? Tô 8 meses em processo de divórcio, já me mudei 2 vezes, aí tudo muda, né? Porque tu tem que pagar aluguel, tu tem que pagar tuas contas, antes eu não pagava nada, então mudou muito, mas eu vou falar para vocês, mudou me trazendo mais responsabilidade, só que mudou da água pro vinho no sentido de paz. Embora o meu, eu não sei o teu, mas o meu caso é bem complicado. Por quê? Porque eu tive detetive na minha cola, tem ordem de restrição, entendeu? Ele não pode chegar perto de mim por causa que tem ordem de restrição. Então eu vivi muito pânico, eu me sentia muito, como se fala, eu me sentia perseguida, eu tinha medo dele, então tinha várias coisas. Então no próximo vídeo eu vou continuar falando para vocês todo o resto que acompanha para a gente sair de um relacionamento tóxico. Então fica ligada, mulher, porque logo logo vai ter o segundo vídeo.